Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma Masterclass da Agrega Conhecimento. Aqui a gente vai conversar sempre com fisioterapeutas, trazendo dicas, conhecimento, materiais atualizados para que a gente possa crescer enquanto profissionais juntos, tá certo? E hoje a gente vai falar de primeiros passos. Como você estruturar o seu atendimento. A conversa hoje é principalmente com aquele profissional que está começando, que está querendo começar a trabalhar e não sabe bem como é que ele vai começar, né? Por onde ele vai, no que ele precisa investir. E eu vou te dizer, comece investindo apenas no essencial. A gente vai tendo muitas vezes aquela ideia de que a gente precisa ter todos os recursos ali à mão para que a gente possa entregar resultado ao paciente. E isso não é verdade. A gente precisa olhar com cuidado para o que de fato é importante e investir o que a gente já tem no que é necessário, para que a gente não comece essa vida profissional fazendo dívida desnecessariamente, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente vai pensar no que é que tem que investir nesse início, o que eu vou trazer para vocês aqui é o básico. Claro que se você puder e você quiser, você pode ir incrementando esse básico. E a ideia é essa mesmo, é que a gente vá aos poucos ampliando o leque de possibilidades, investindo cada vez mais, mas sempre com parcimônia, com cuidado e com responsabilidade, tá bom? Então vamos lá. Para começar, itens de papelaria. Sempre que possível, comece já com uma logo, com uma marca. Então, essa marca pode ser ali, de repente, suas iniciais, pode ser algo que para você seja significativo, seja importante, mas é uma marca que você vai colocar em todos os seus itens de papelaria, que você de repente vai bordar no seu jaleco, que você vai ter ali uma marca forte para que o seu cliente lembre de você toda vez que vê essa marca, tá certo? Então, começa ali com a logo, mas em geral, para que você tenha uma boa logo, você vai precisar de, enfim, talvez pensar no seu nome como a sua marca, né? Você é o seu principal ativo, então talvez o seu nome seja algo que faça sentido você utilizar nessa marca e suas iniciais, talvez como logo, enfim, é algo que a gente vê muito em profissionais liberais, mas a gente pode ter também logos diferentes, mais elaboradas, que tragam outros recursos, né? Mas sempre alinhado à identidade visual que você quer passar. Bom, o segundo item de papelaria que eu trago aqui é o cartão de visitas. E ele está aqui questionado. Por quê? Porque para você fazer um bom cartão de visitas que vale a pena realmente você investir, talvez você precise ou estudar bastante ou, né, e de repente utilizar aplicativos ou softwares como o Canva, que já vai te dar ali uma possibilidade de você mesmo criar, ou você vai contratar um designer, alguém que vai te ajudar nesse processo. Então a gente já tem ali um investimento. Mas, para além disso, quando a gente começa a se empolgar com os cartões de visita, a gente já começa a pensar em materiais mais elaborados. Então, ali eu já vou pensar numa laminação diferente para esse cartão, uma gramatura X, Y. Eu já vou pensar se vai ser fosco, se vai ser brilhoso, como é que vai ser, quantas cores, quais cores eu vou utilizar. E tudo isso vai onerando mais esse cartão. Aí vem uma outra questão. As gráficas, em geral, elas não imprimem, né, pequenas quantidades. E será que nesse início você precisa ali de centenas de cartões? Né? Você tem onde distribuir esse cartão? Porque a ideia não é fazer panfletagem também, né? Então, você tem como, né, dar vazão a esses cartões? Faz sentido para você nesse momento? Talvez faça. Ou talvez você prefira fazer um cartão virtual. E aí, esse cartão virtual, você pode utilizar cartão de visitas virtual, né? Você pode colocar ali os links para suas redes sociais, telefone, WhatsApp, site, se você tiver, ou e-mail, enfim. Então, é uma forma de compartilhar por redes sociais e a pessoa ter ali salvo, né? Enfim, no celular, não corre o risco de perder esse cartão. Enfim, é uma possibilidade também para pensar. Um outro item de papelaria que eu deixo aqui como essencial é o controle de atendimentos.
É nesse controle que vai ter ali todas as sessões que você fez. E a gente não corre o risco do paciente te dizer que ele anotou, né, uma quantidade diferente de sessões que você. Então, a gente já evita algum ruído de comunicação. Eu gosto de deixar esse controle de atendimento sempre com a data, começo todo mês. Eu mudo esse controle de atendimento, então não importa, começou hoje, dia 23, então, né, só atende 2 vezes por semana, então só tem ali 2 atendimentos, 3 atendimentos. Eu vou aproveitar aquela folha? Não, eu gosto de cada mês uma folha nova. Eu deixo numerado o número de sessões, né, o número de linhas ali do lado, uma planilha em que eu tenho o número da sessão, a data, a hora que eu cheguei na casa do cliente, a hora que eu estou saindo da casa do cliente, a minha assinatura, a assinatura do cliente ou de algum responsável por ele, e eu gosto de deixar também um campo de observações. Esse campo de observação, ele não é o local para fazer uma evolução, é só para colocar algo que fugiu do habitual. Então, eu cheguei na casa do cliente e ele não estava pronto para a sessão. Eu cheguei na casa do cliente e ele estava ansioso, nervoso, triste. Tem ali algo que fugiu do habitual. Ou encontrei esse paciente com um pico hipertensivo. E tudo isso é importante a gente registrar em um local de fácil visualização para você, para o cliente e para o familiar, para o responsável que acompanha esses atendimentos e que faz seu pagamento. Porque se de repente tem lá na evolução que você não conseguiu fazer tudo o que você se propôs, está registrado o motivo ali, né? Se de repente esse paciente, esse cliente, ele vai para o médico e está tendo ali muitos picos hipertensivos, é importante porque você deixa ali registrada a hora que isso acontece. Então, será que é só à tarde? Será que é mais pela manhã? Será que é o momento de propor uma visita ao cardiologista, fazer um ajuste nessa medicação? Então, fica fácil da gente acompanhar dessa maneira. Um outro documento que é importantíssimo e que muitas vezes as pessoas abrem mão é o contrato. Então, às vezes a gente começa, né? Às vezes não, geralmente a gente começa a nossa vida profissional, principalmente em domicílio, atendendo um vizinho, um parente, o amigo, o pai da amiga do seu pai, enfim. Então, às vezes a gente fala assim, não, é gente conhecida, não precisa de contrato. Eu recomendo que você tenha sempre o contrato. É o local onde vai estar ali registrado todas as questões que podem causar dúvidas, desconfortos. Então, você chega para atender o paciente e ele não está pronto. Com isso, ele começa a sessão com 10 minutos de atraso. Você vai sair da casa dele 10 minutos depois ou você vai ajustar a programação que você tinha pensado para aquele dia para caber naqueles 50 minutos de atendimento. Se você sai mais cedo, né, sem concluir o que tinha sido pensado, será que o paciente vai ficar desconfortável, insatisfeito, vai reclamar, vai dizer, poxa, mas hoje a gente nem fez o treino de marcha. Então é importante você deixar claro. Ou você prefere sair realmente mais tarde e se atrasar para sua próxima consulta, seu próximo atendimento, né? Então isso precisa estar amarrado. O que acontece se você chega na casa do paciente e ele saiu? Seu cliente esqueceu que tinha sessão naquele dia, esqueceu de te avisar, alguém achou que tinha falado e não falou, e você gastou o seu tempo, bloqueou a sua agenda, deixou de atender uma outra pessoa, ou de estudar, ou de descansar, sei lá, o que é que você ia fazer nesse momento, o que você poderia fazer nesse momento. Gasta o transporte, o seu tempo, e não vai ser remunerado, mas você chegou lá e descobriu logo que ele não está. Você cobra o valor da sessão inteira. Então, tudo isso tem que estar pactuado, né? Eu vou deixar aqui para vocês, para que vocês possam baixar um modelo de contrato que eu utilizo, para que vocês façam as adaptações para a realidade de vocês, para a cidade de vocês, o local onde vocês trabalham, tá bom? Um outro documento muito importante é o termo de consentimento livre e esclarecido. Até 2022, a gente não podia fazer a divulgação de imagem de pacientes em redes sociais, por exemplo. Agora a gente já pode.
mas talvez o mais importante seja a captura de imagens para que a gente possa fazer uma avaliação consistente e uma reavaliação periódica comparando a evolução desse paciente. Ou registrar, fazer um vídeo com a marcha desse paciente para que a gente possa fazer uma análise detalhada dessa marcha. Ou fazer uma captura de imagem para que eu possa fazer uma biofotogrametria desse paciente, né? Ou que eu possa fazer uma análise biomecânica dessa marcha. Mas o paciente sabendo que agora você pode utilizar as imagens dele nas redes sociais, talvez ele não queira permitir nenhum tipo de captura de imagem e isso prejudique a qualidade do seu atendimento ou de sua avaliação ou até dos seus relatórios. Então é importante você pactuar com o paciente que você precisa desse registro de imagem, mas deixar ali anotado, registrado e assinado para que ele autoriza a utilização dessa imagem. Se você tem ali um caso de um paciente, né, trazendo aqui para a pesquisa que é minha área de atuação também, se você tem ali um caso raro de paciente, talvez você tenha interesse em fazer um relato de caso e levar para algum congresso, algum simpósio, né, fazer um artigo científico e publicar. Importante que isso fique registrado. O paciente autoriza o uso da imagem dele para quê? Isso vai estar posto num termo de consentimento livre e esclarecido. Se você tiver interesse, tem como baixar aqui também, tá bom? Vou deixar aqui também um exemplo, um modelo de termo de consentimento livre e esclarecido que você pode utilizar. Bom, saindo de papelaria, eu vou entrar aqui no aplicativo de gestão da clínica. É muito importante a gente pensar em formas de facilitar a rotina, facilitar o dia a dia e diminuir a quantidade de coisas que a gente precisa carregar, principalmente quando a gente faz atendimento domiciliar, não é verdade? Então, se você tem um aplicativo que já reúne ferramentas como uma agenda, a ficha de avaliação, ficha de evolução e um controle financeiro, você economiza tempo, você economiza peso na sua maleta, na sua mochila, na sua sacola, e você economiza também dinheiro muitas vezes, porque você concentra tudo em um local só e você não precisa se preocupar em fazer impressão, em levar para casa do cliente uma pasta bonitinha com papel e deixar lá essa pasta. Enfim, você pode sintetizar isso se você tem um aplicativo de gestão da clínica. E aqui tem um ponto que para mim foi fundamental para que a gente buscasse um aplicativo e a gente acabou desenvolvendo o nosso aplicativo, que é o Agrega App, que era, eu ia para a casa do cliente, fazia a avaliação, deixava lá uma pasta na casa do cliente com a avaliação, com as evoluções, para que os outros profissionais que porventura atendessem aquele paciente, eles também tivessem acesso, entendendo que o prontuário não é meu, é do cliente, né? Então eu sempre deixava lá. Mas quando eu chegava em casa e eu ia estudar, eu não tinha ali as informações que eu precisava. E aí a opção é o quê? Você faz foto, você tem ali que registrar essa imagem, mas ter cuidado com essa imagem depois no seu celular, enfim. E quando você tem um aplicativo de gestão da clínica, você já tem ali todo o cuidado da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, que garante que esses dados desse paciente ele não vá vazar, que você não precisa se preocupar com essa gestão desses dados depois. Se você tiver interesse em conhecer o Agrega App, a gente tá, não sei em que momento você está assistindo essa aula, mas se não tem aqui ainda, terá em breve já não só o aplicativo, mas aulas falando sobre como utilizar o aplicativo, tá bom? E agora, a gente pensando nos equipamentos para avaliação. É importante a gente ter o esfigmomanômetro para verificar a pressão arterial desse paciente. A gente ter o estetoscópio, que vai participar não só, né, da avaliação da pressão arterial, mas vai possibilitar a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca, que é fundamental, principalmente para quem trabalha com paciente idoso, que é o meu caso específico. É importante também a gente ter um oxímetro e aqui a gente vai ter um cuidado de entender qual o perfil de paciente que a gente está atendendo para ver com que frequência a gente vai precisar verificar
não só pressão arterial e oximetria, mas também frequência cardíaca e frequência respiratória. Então, os sinais vitais e até a temperatura, elas vão precisar ser verificados com uma frequência que depende do perfil de paciente que a gente está atendendo e da doença de base que ele traz, tá certo? Sugiro também algo que é muito barato, que é uma fita milimetrada inextensível, porque ela vai permitir que a gente verifique não só a perimetria, né? Muitas vezes a gente tem ali um paciente com algum tipo de edema, mas circunferência de panturrilha, que nos dá uma ideia de como é que está se esse paciente tem sarcopenia, né? Que é um indicador para pensar em fragilidade, principalmente em idosos, né? Voltando aqui para o meu público, mas a gente também pode ver a circunferência abdominal, torácica, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer com essa fita métrica. E, por fim, mas não menos importante, um equipamento que é essencial é o seu smartphone, porque ele vai permitir não só que você tenha o aplicativo de gestão da clínica, que eu falei anteriormente, mas que você tenha ali a possibilidade de capturar essas imagens para que você faça a avaliação biomecânica da marcha, para que você utilize o seu smartphone com um aplicativo que permita fazer, por exemplo, uma avaliação dos ângulos, né, uma goniometria. Você tem a possibilidade de colocar marcadores específicos e fazer imagens em posições já pré-definidas para que você possa fazer a biofotogrametria. E a gente também tem um curso aqui que você pode, né, caso se interesse, procurar e assistir, tá bom? Bom, agora saindo da avaliação e indo para tratamento. O que é essencial para que a gente trate o paciente, principalmente quando a gente tem poucos recursos? Que a gente utilize a nossa criatividade. Estude bastante para aumentar o nosso repertório. Então, a gente tem várias formas de trabalhar o fortalecimento muscular, utilizando o próprio peso corporal do paciente, utilizando bola de borracha, utilizando faixa elástica, né, o mini band, utilizando chapéu chinês e cone, a gente pode fazer circuitos, né, interessantíssimos para treino de marcha, de equilíbrio, enfim. A gente pode utilizar flutuadores, espaguetes, então pensar em recursos que sejam baratos e que sejam fáceis de transportar, que sejam leves. Preciso trabalhar analgesia com o meu paciente. Existem várias formas de fazer isso. Você pode pensar em algumas técnicas de terapia manual, você pode pensar em crioterapia, mas você também pode pensar, caso seja necessário, em alguma eletroanalgesia. E você pode pensar na aquisição de equipamentos de eletroterapia. Mas, mais uma vez, é importante pensar, pesar, ponderar, ver se é o momento certo para você fazer esse investimento. Tá bom? Bom, em relação aos equipamentos de proteção individual, os EPIs, aqui vai depender muito do perfil de paciente que você atende. Se você atende pacientes que não têm complicações respiratórias, que não têm ali nenhum processo viral ou bacteriano, se você atende paciente que não tem nenhuma lesão de pele, nenhuma alteração dermatológica, talvez seja muito simples você pensar nos equipamentos de proteção individual. A gente vai começar sempre pensando num jaleco. Esse jaleco, idealmente, com sua logo, né? Você já trazer ali a imagem visual que você identificou que vai conversar com o seu público e trazer o que é essencial para você, né? Então, a gente pode mais para frente conversar sobre arquétipos, pensando em imagem visual, branding, posicionamento de marca, mas para esse momento é importante saber que você chegar com um jaleco legal, limpo, com a sua logo, já está de bom tamanho. A gente sabe que em algumas regiões do Brasil é muito quente, né? Então, o jaleco, às vezes, não é tão confortável para que você esteja ali fazendo esse atendimento domiciliar, principalmente quando a gente está em regiões como aqui o Nordeste, né? No verão, chegar na casa do cliente, não ter ar-condicionado, não ter ventilador, enfim, às vezes é difícil mesmo.
Então, alguns colegas vão pensar em alternativas como uma blusa padronizada para esse atendimento, vão pensar em alternativas como um colete, ao invés do jaleco, ali com a logo, enfim. Muitos profissionais utilizam pijama, né? Enfim, para essa finalidade, mas é importante a gente pensar que o jaleco ou o pijama, o que a gente for utilizar, é também um equipamento de proteção individual. Não só para te proteger, mas para proteger também o cliente. Então, pensar que, a depender do perfil de cliente que você atenda, é importante você colocar uma capa ou um avental descartável sobre esse jaleco. É importante você ter mais de um jaleco. É importante você entender qual é o perfil de paciente que você tem e o que é que você pode fazer para garantir a sua proteção e a proteção dele. Se ninguém tiver nenhuma questão aqui viral ou bacteriana nesse momento, talvez o uso de máscara cirúrgica não se faça necessário, né? Já que a gente saiu recentemente de uma pandemia, a gente já tem aqui eu vou chamar de uma educação maior para o uso dessa máscara. Então, antes a gente via as pessoas tossindo, espirrando, já saíam de casa corizando, enfim, com sinais e sintomas de virose e seguiam a vida normalmente. Hoje em dia a gente já vê um cuidado maior com o outro, né? E as pessoas, quando têm algum sintoma gripal, já fazem uso da máscara. E em alguns casos é importante a gente considerar o uso da máscara mesmo quando a gente não tem nenhum sintoma gripal, mas por conta do perfil de paciente que a gente costuma atender, né? Ainda que ele não tenha neste momento algum sintoma, talvez um paciente mais frágil, seja importante você utilizar máscara para proteger esse paciente. Bom, o propé ou sapatilha descartável, é importante também a gente entender se é melhor a gente atender descalço ou com o propé, com a sapatilha, porque a depender do piso, ela vai escorregar. Então, paciente neurológico, você vai fazer um treino de marcha, o propé pode ser um dificultador, uma barreira, ao invés de facilitar o seu trabalho. Gorro, né, ou touca descartável também, a depender do perfil de paciente, luvas, a capa, já falei, e a depender do paciente que a gente atenda ou da presença de algum sinal ou sintoma de gripe em você ou nesse paciente, é considerar se é o momento de atender realmente e, em mantendo o atendimento, utilizar uma máscara, não apenas uma máscara cirúrgica, talvez, né, mas uma N95, ou eventualmente para quem trabalha com respiratório, vai fazer ali alguns procedimentos de aspiração, que vai mobilizar a secreção, talvez considerar o uso de um óculos de proteção ou de um face shield em casos mais delicados, né? Não é algo que a gente utilize de rotina, mas eu trouxe aqui para vocês. Então, investir naquilo que fizer sentido para o perfil de paciente que você está atendendo no momento, tá certo? Bom, depois é importante a gente pensar em uma avaliação fisioterapêutica que seja detalhada. Como é que a gente vai começar essa avaliação? Sempre prestando atenção e sendo empático. Essa pessoa está com algum problema de saúde, alguma questão, né, alguma alteração na funcionalidade dela. Em geral, esse é o motivo de se buscar um fisioterapeuta. Então, ele está ali frágil, se colocando, expondo, né, suas fragilidades, então esteja ali inteiro, esteja inteira, escute, né, acolha, preste atenção, se coloque no lugar dele e anote tudo que você puder. Sempre com foco na funcionalidade. E aqui, para a funcionalidade, eu trago a CIF, que a gente precisa estar atento, não apenas à condição de saúde ou à doença desse paciente, mas quais as estruturas corporais que estão ali comprometidas, quais as funções que estão comprometidas, o que é que ele não consegue fazer, né? Então, qual a atividade que ele não consegue mais desempenhar, que ele tem ali uma limitação, qual a restrição à participação, quais os fatores ambientais que estão ali envolvidos. Então, é importante a gente entender, se eu estou no domicílio do paciente, não tem por que eu não fazer uma avaliação ambiental mais cuidadosa, né? O que é que ele consegue, o que é que ele não consegue por conta deste ambiente. Qual é a barreira e qual é o facilitador que a gente tem ali.
Então, estando nesse ambiente, a gente pode explorar isso com mais cuidado. E os fatores pessoais. Então, por exemplo, eu estou aqui com um paciente que estou atendendo em domicílio, um paciente que teve um acidente vascular encefálico. Então, quais as estruturas que estão comprometidas? Então, foi um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, né? Qual o comprometimento? Ele teve uma hemiparesia. Quais as estruturas do corpo que ele não consegue mais movimentar? Então, qual a função que está perdida? Né? Ele tem uma diminuição de força em todo o lado direito do corpo. Por conta disso, o que é que ele não consegue mais desempenhar? Qual a atividade que ele não consegue mais fazer? Então, ele não consegue mais deambular. Como ele não consegue mais deambular, o que é que ele deixou de fazer? Ele não consegue mais ir à igreja, ele não consegue mais jantar com a família à mesa. Então, é pensar de maneira que a funcionalidade seja o eixo, seja o foco. Porque, em geral, é isso. O paciente vem atrás do fisioterapeuta por conta de alguma questão de atividade ou de participação. Mas é importantíssimo também a gente considerar quem é esse sujeito, qual a história de vida que ele tem e o que é que motiva ele. Porque é essa motivação que vai ajudar a gente no Rehab Cycle.